pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Quando surgiu aquele problema da Segunda Guerra, meu pai criou um desejo de vir embora para a região Rondônia. Sem orientação de família, não teve família, foi criado sozinho pelo mundo, na casa de um, na casa de outro. Então ele achava que se ele viesse embora para Amazonas, naquela época, falava Amazonas, Rondônia, era tudo uma... Achava que ele ficaria mais longe da guerra, da confusão daquela guerra. Desde então, dessa época, aí ele começou a peregrinação por dentro do Maranhão, saindo para o lado de Rondônia. Dali começou a minha observação desse movimento de andanças de meu pai. Aí um dia ele foi e vendeu uma frota de jumento, ficou com 4 jumentos, matou todas as galinhas que tinha no quintal, mais uns bodes, umas coisas lá, e esses 4 jumentos, 2 ele preparou para carregar alimentos. Vinha com latas de farofa, de carne de porco, carne de galinha, carne de bode, e 2 ele preparou para colocar as crianças que ainda nova, não sabiam andar, não podiam andar. Colocava as cangalhas no jumento, pendurava aqueles jacá, forrou com uns panos lá para ficar mais confortável e colocava 2 crianças de um lado e 2 crianças do outro. Onde nós viajamos 10, 12 dias dentro dessa mata. Às vezes a gente parava naquelas aldeias, meu pai pegava, trocava aquela comida que a gente ia levando, já pronta por comida fresca. Outras vezes a gente encontrava algum povoadozinho, muitas vezes, a maioria das vezes em beira de igarapé. Aí a gente parava, ia lavar os animais, a água, passar a noite ali. Nesse percurso, vamos sair em Gameleiras. Aí nós saímos de Gameleiras, fomos para a Imperatriz. Ele alugou uma casinha lá, um cômodo, para a gente passar a noite ali até a hora do caminhão ir embora. Viajamos 2 dias, até chegar em Belém. Aí saímos de Belém, pegamos primeiro o Amazonas, né? Amazonas, Rio Negro, até cair no Rio Madeira. E essa viagem, se eu não me engano, foi perto de umas 2 semanas subindo de rio acima. A gente lá embaixo era o convés, o navio lotado de rede. Rede para cima, rede para baixo, rede trançada, rede nas beiradas, era aquela muvuca de gente deitada ali. E chegamos aqui, Porto Velho ainda era muito pequeno. Tinha o cais,
o trânsito de navios, tinha os trens. Mas a cidade em si era muito pequena. Não tinha nenhum trem de partida naquele momento. E a gente ficou ali mais ou menos uma semana até completar a lotação daquele trem. Aí a gente pegou toda a família, colocou dentro e seguimos viagem. Isso nos anos 62, 63, por aí mais ou menos. E a gente seguiu para Garramirim. Uma viagem de aproximadamente 2 dias. Então, por motivo de ser uma locomotiva a vapor, saltava muitas faíscas do vapor que entravam pelas janelas, furava, queimava aquelas roupas. Dentro daquela mata fechada, aqueles trilhozinhos ali. Era uma coisa, uma descoberta. Aonde devo te ver, e voglio bene, perché se canto e canto te. Cheguei em Guaramirim, foi complicado. Uma terra ruim, praga de pium. A minha mãe ficou com carne viva de tanto mordida de pium. Quanta saudade das gangorras de cipó, quando escondia os chinelos da vovó, da escolinha 9816. Ah, meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. A gente morava em Guajará, aí viemos pra cá, pra Porto Velho. Eu não se lembro bem o ano, quanto foi, aliás, o ano? 68, parece. De Guajará-Mirim pra cá, pra Porto Velho, foi nesse ano, final dos anos 60. É uma lembrança mesmo muito boa de infância. Ai, menina. Aqui é a escola que o Lies Isso frequentava. aqui é daquela escola aí? É. Porque tudo ali ainda era da escola. A gente brincava no pátio aqui. Olá. Professora Clara. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, você? Eu trouxe aqui o Ela Lies. lembra do Claro que eu lembro. Claro, boa tarde. Eita, quanto tempo, hein? Quanto tempo, exato. Quanto tempo, né? Porque tem uns... Tem uns 30 anos ou mais, né? E quando eu estava aqui, acho que 2 anos depois, chegou a família deles do Maranhão pra cá, né? Chegou, eram mesmo bem necessitados, bem como os demais nordestinos que tinham aqui, que era mais do Sem Ceará, nada, né? só os filhos mesmo. Só os filhos. Então, como eu tinha aqui a escola, eles vieram logo procurar para matricular os filhos para estudarem, né? Aí foi quando eu conheci o seu Antonino, pai dela, e dona Neuza, a mãe. E eu, a renquinha de filha, né? O pai deles era um senhor assim muito... Ele tinha pouco estudo, mas ele tinha muita cultura, que eu não sei de onde ele tirou tanta coisa assim, sabe? Ele conversava comigo, aí tornamos-nos amigos, né? Um senhor assim de uma postura bem elevada, sabe? Assim, como se tivesse tido assim uma educação esmerada. Mas humilde, mas muito bem educado. E criou os filhos todos dentro desse regime, todos educados, respeitador, ainda do tempo que bença, não senhor, sim senhor, não senhora, muito obrigado, com licença, que hoje a gente não existe mais esse diálogo, né? É difícil a gente ver. E com essa maneira de não senhor, sim senhor, nossa senhora, com licença e tal, você sabe que a pessoa vai longe, né? Essa escola aqui
nós estudávamos aqui e um belo dia, quando a gente saía de casa, não ficava ninguém, não tinha mais criança pequena, minha mãe pegava um anzol, chamava umas vizinhas ali e ia para o rio, para o córrego, pescar. Quando foi um belo dia, nós estávamos aqui, aí chega uma pessoa e fala com ela, com a professora, aí ela me chamou de lado, falou comigo, aí depois chamou os outros, aí deu a notícia que minha mãe tinha sido mordida de cobra. Aí e ela estava grávida na época, né? Estava grávida. Aí nós saímos, aquela tensão, aquela coisa esquisita. Chegamos em casa, o braço estava começando a inchar, ficar roxo, e ela gritando de dor. Eu não sei aonde até que é verdade ou não, falaram que se ela não tivesse grávida, ela tinha morrido na hora. Que a sorte foi a gravidez. Dividiu a força do veneno. Eu saí do sítio, fui embora para a cidade, para pegar já a viagem para ir embora diretamente para Ji-Paraná. Aí sim, aí encontramos uma terra ótima, muito boa, tudo que se plantava dá. Meus pais acostumados a morar no sítio, no mato. Aí, de repente, foram obrigados a vir para a cidade. E chega na cidade fazer o quê? Ficaram perdidos, né? E meu pai, como já era um senhor de idade, né? Aos poucos, ele foi saindo de cena da obrigação da família e eu fui entrando. A minha juventude foi muito, assim, de responsabilidade, né? Eu não tive, assim, individualidade. Sempre foi para a família, né? Aí eu comecei a me virar. Depois eu casei, aí fui embora para uma cidade chamada Jaru. Eu tinha uma firma, um comércio, e começou problemas naquela época do Collor, começou aquele monte de situação, e aí a empresa começou a falir, e junto com a empresa o casamento também. E aí veio a falência, mudei para Ji-Paraná, com um pouco de mercadoria, chegamos em Ji-Paraná, aí o casamento já estava mesmo desmoronado, aí não foi para frente. Aí foi onde eu comecei a debandar mesmo pro lado da bebida e só foi aumentando. Aí onde chegou o ponto de eu ter a noção de que eu tinha que procurar uma solução. É difícil de falar assim, porque foi uma época muito eu não gosto muito de lembrar. Porque foi uma época assim que começou a entrar a nuvem negra na minha vida nessa época. Então essa é uma parte que eu não tenho muitas recordações boas, não. Eu fui uma pessoa que caí numa situação de dependências de álcool, mas a minha responsabilidade eu nunca... Só quando chegou os últimos 2 ou 3 anos, foi que o negócio descambou. Mas aí eu já não estava mais no comando da família, eles já estavam todos por conta própria. Aí já era a minha família particular que estava sofrendo com essa situação. Mas enquanto eu estive no comando da família, do meu pai, eu sempre tive minha responsabilidade. Meu jovem, boa tarde. Bacana, boa tarde, tudo bom? Só dá uma acertada, tá? Correto. Tira, baixa mais esse lado aqui assim. Todo mundo começa a beber socialmente, né? Aliás, era como outro qualquer, comum. Começou a beber socialmente, aí não conseguiu controlar e ficou alcoólatra mesmo. Trabalhava na oficina, ficava dormindo na oficina, ficou sem estímulo, ficava barbudo, não tirava barba. Aí foi quando a gente entrou em ação. Estipularam um dia para me levar ele para direto lá, para ele ficar uma semana na instituição, para depois ir lá para a família Roseta.
Ficou os 12 dias sem beber, aí nós fomos lá e ele fez a reunião. Calbi Peixoto. É isso que o senhor quer, senhor? É desse tipo? É esse mesmo, desse jeito mesmo. Ficou bom assim? Ficou ótimo. Passou no teste? Tá aprovado. Muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom, tá? É um prazer ter o senhor aqui Todo ano de nós volta. estamos por aí. Acho que antes de eu ir embora, ainda passo por aqui Se ainda. quiser, veremos de novo. Tá bom. Felicidade. A gente acompanhou, o cara foi pro álcool com 16 anos. Você tá entendendo? Foi enfrentar um tratamento com 50 anos de idade, e tá entendendo? Conseguir sair dessa situação e consertar a vida, né? É difícil, é muito difícil. O centro de tratamento na Roseta não foi nada fácil. Sorte que a minha mãe ainda estava viva, a dona Neuza do Nascimento Monteiro. Dona Neuza do Nascimento Monteiro estava viva, uma mulher de muita fé. O mérito, 80% é dela. Do Elias está hoje. Passei quase 9 meses nesse quarto, nessa cama aqui em Costa Rica. Eu cheguei a primeira noite até a última, nesse mesmo localzinho aqui. E o momento mais difícil aqui foi quando, no outro dia que eu acordei, ainda meio perdido no tempo, sem saber onde é que eu tô, o que é que eu fiz, aquela bagunça. Aí eu vim aqui, onde eu nem sabia que lado é que eu estava, onde é que era portão, onde era que a BR, não era nada. Quando eu olhei aqui, de cara com o portão e com a BR. Ali foi. Ali foi pesado. Aí vem lembrança dos filhos, vem lembrança da família, vem lembrança de tudo. Se você não for forte, não tiver a convicção do que você quer, você pega a sua mala e... É por isso que existe um preparo muito bem feito com o diretor, com o monitor, para poder compreender esse momento do residente, essa obsessão de sair, de ir embora. Aí muitas quem não entende acha, não quer nada com a vida, é porque é vagabundo, é porque... Não, mas é forte, o negócio é terrível. Eu não tinha mais força para recomeçar a minha vida, não tinha mais força para organizar a família, não tinha mais nada. Era só eu e a quebradeira mesmo. Estamos aqui porque em lugar nenhum deste mundo podemos fugir de nós mesmos. Até que não podemos nos comunicar com os outros, somos escravos de nós mesmos. É o primeiro estágio mesmo da pessoa que vem em busca de ajuda em relação à dependência química, né? É a casa acolhida da Associação Casa Família Roseta. Minha função é orientar, né, as pessoas, né, ouvir, né, acolher, né, e procurar indicar um caminho para essas pessoas começarem a ter uma perspectiva de vida, né? Eliésio é o irmão, é o pai, né, que não está aqui comigo. E sempre que nós estávamos juntos, né, indo para Porto Velho, né, ouvindo de Porto Velho para cá, o Eliésio com as músicas dele, que fazia eu puxar lá da época do sítio no interior de São Paulo. Falei, meu Deus.
Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Duas pessoas que me fizeram ver, agir como eu ajo hoje, que é o Sérgio e a Jússi. Por quê? Quando eu vejo a grandeza da atitude deles, de um casal jovem casar na Itália, depois do casamento deixar pai e mãe e vir para uma nação dessa distância, uma língua diferente, onde todo mundo falava que eles iam encontrar cobra, índio e onça pelo meio da rua, e eles tiveram a coragem de vir para cá, e aquilo está daquele tamanho. É lógico que tem as ideias, tem a cobertura do padre, do fundador, mas a mão de obra, o suor, a lágrima, é dessas duas pessoas. Essa obra que vocês viram aqui, eu não poderia ir para frente pelo meu trabalho, pelo trabalho da Jússi, que se não tivesse a mão de Deus a segurar tudo e nos ajudar no momentos difíceis. Isso nós experimentamos a cada dia, com a criança, com os problemas que chegam e de repente se resolvem, com a falta de condições e de repente chega uma doação. Nós experimentamos a cada dia a presença de Deus. Com certeza não é pelo nosso mérito que essa associação vive e vai para frente aqui no Brasil. A Associação Casa Família Rosetta surgiu aqui no Brasil em 1992, dia 13 de fevereiro de 1992. Estamos já há 24 anos em Rondônia. O serviço que a associação oferece são destinados primeiro à reabilitação e ao acolhimento de pessoas com deficiência. A maioria são crianças e adolescentes com paralisia cerebral. E também pessoas com dependência química, reabilitação, recuperação, tratamento, recuperação e reinserção social de pessoas com dependência química. Eliésio chegou aqui através do programa terapêutico, né? Por causa do problema de alcoolismo que ele tinha. E quando ele chegou na fase de reinserção social, depois que passou pela comunidade terapêutica, ele logo foi convidado para ser motorista das crianças, que ia buscar as crianças em casa e ia deixá-las depois do horário do almoço. As crianças com deficiência, no início, acabaram sendo os filhos do Eliésio. E acabou construindo com essas crianças uma relação paterna, né? Ele não era um simples motorista, mas era um motorista que brincava com as crianças, era um motorista que às vezes dava bronca, era um motorista que cantava, era um motorista que cuidava. E ele acabava sendo essa ponte entre nós e a família, entre o profissional e essa família. O nosso fundador sempre colocou dentro desse carisma a questão que o pobre tem que ser atendido da maneira melhor possível. Amor e caridade perpassa pela profissionalidade e pela seriedade do que você faz. Por isso incentiva muito o estudo, incentiva muito o aperfeiçoamento e os nossos pilares do nosso carisma são próprios serviços, a promoção da cultura, da formação e a questão das políticas públicas. Nós não fazemos serviços como favor, fazemos serviço para garantir e promover os direitos das pessoas. E no programa terapêutico, na estrutura do programa terapêutico, o rapaz pode se curar recebendo amor, recebendo carinho, não? Com toda a atividade da comunidade terapêutica. Os meninos deficientes, eles também são feridos, porque falta muitas vezes de amor, de carinho.
O rapaz agora está dando o que receber amante. É muito importante na recuperação dos drogados a espiritualidade. É importante, a pessoa pode curar, curando também outro. Na reciprocidade. Não dá recuperação sem reciprocidade. Aqui é o apartamento do nosso grande criador de toda essa estrutura, né? É o presidente geral de todas as associações. Então, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, uma pessoa que criou tudo isso no Brasil, na Itália, na África. Tem várias comunidades espalhadas por aí. De repente, eu me vejo aqui, ao lado dele, pessoalmente, né? Ele vem da Itália, quando ele vem, ele já liga, já fala comigo, fala com a Júcia, olha, me arruma um apartamento lá junto do Eliésio. Isso aqui são as minhas princesas. A Aline, a mais nova, e a Alcilene, a mais velha. Essas meninas foram um incentivo maior, foi elas. Isso aqui foi quando nós fomos lá na França. Eu até aquele momento, já com mais de 50 anos de idade, eu nunca tinha chegado perto de um avião. De repente você se encontra na França, se encontra em Roma, Milão, no interior da Sicília. Não tem preço, é uma coisa muito, muito grande. Outra vez. Andei, andei, andei até encontrar lá no meu sertão, onde o caboclo tem que aprender outro ABC, o JG, o MM, o LL mais o R tem nome de rei. Isso aqui não era muito diferente, nossa, não tem nada a ver com 40 anos atrás. Porto Velho era outra coisa, não existia problema com droga, não tinha problema com álcool, não tinha perigo, não tinha nada, violência, não tinha nada. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Memorial Rondon. Isso aqui é um pouco da história sobre nossa cidade, cidade de Porto Velho. O território de Rondônia ele é formado de 87% do estado do Mato Grosso e de 13% do estado do Amazonas. Esse aqui é Porto Velho. Isso, esse é o início de Porto Velho. Essa é uma foto de 1907. Nossa cidade ela começou com a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Então você pode ver nesse painel aqui que a gente tem algumas fotos da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. E aqui nesse primeiro painel a gente já começa com a história do Rondon. Como o Rondon era o responsável por demarcar as fronteiras não só de alguns estados, mas também do Brasil, então essa sala aqui ela representa um pouco as fronteiras e os lugares de onde o Rondon passou. Cada ponto desse que ele passava, ele deixava um marco. Essas imagens do museu me fazem lembrar meu pai, da sua chegada aqui em Rondônia.
Voltar a Santa Cruz significa resgatar o passado, a minha infância, os passos do meu pai, os lugares para onde andava, os cajueiros, os campos onde a gente brincava de baladeira. É uma viagem no tempo, recordar. Pindaré Mirim, é Santa Cruz. Aí tem Zé Doca por ali. Isso mesmo, Zé Doca. Vitorino Freire, fica... Vitorino Freire. Vitorino Freire fica lá pertinho de Lago da Pedra, ali entrando. Lago da Pedra, excelente. Presidente Dutra, você entra. Para Lago da Pedra, Vitorino Freire. Eu lembro que nós gastamos a cavalo, acho que um dia e meio para Vitorino, dessa cidade de Santa Cruz. Fica próximo do Bom Futuro. Quando eu morei ali, era Gameleira. Gameleira aqui, que é vamos... A casa era feita de barro, coberta com palha. Naquela época não existia cama, era rede. Todo mundo dormia nas redes. Quando o casal queria dormir numa cama, era construída dentro da casa. E ali pregava umas varas, fazia tipo o estrado da cama, comprava um saco de cereais, aí tinha um capim que soltava umas flores, que era macia. Aí enchia aquele saco, fazia um colchão. Minha mãe, ela falou assim, seu pai bebia muito. Bebia de voltar para casa pendurado no pescoço do cavalo. Quando você estava perto de nascer, meu pai chegou pro meu avô e falou assim, olha, quando o seu neto nascer, nós vamos fazer uma rodinha e vamos beber até cair. Vai ser a minha última bebedeira. Ele prometeu isso para meu avô. E aconteceu. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa assim muito curioso. Uma hora ele estava na roça, uma hora ele estava no comércio. Dependendo do lugar, da situação, ele inventava alguma coisa. Ele usou a estratégia do cigano. Ia para uma cidade, sempre nessa direção. Ali ele fazia o que ele achava que melhor, o que ele achava mais conveniente em arrecadar dinheiro mais rápido. Aí, quando ele tinha aquele dinheiro que dava para ele chegar na outra cidade, ele já partia para aquela cidade. E isso foi que levou ele a fazer esse movimento de ciganismo. Sete minutos de trem rodando. Fala das referências. Bom dia, patrão. Doce a vida. Nós estamos querendo chegar em Bom Futuro. Certo. Né? É na frente. É pra cá mesmo? Você entra daqui a 4 quilômetros, você entra desse lado esquerdo. Pra Bom Futuro, entra no caminho do Barro Vermelho. Isso, Bom Futuro. Você tá próximo Santa Cruz ali. É. Bom dia, patrão. Bom dia. Eu tô querendo chegar
Bom Futuro é por aqui? Dá uns quantos quilômetros aqui lá? Não sei bem, né? Barra Vermelha é 6 quilômetros, da Barra Vermelha não sei. Aqui em Santa Cruz, próximo de Bom Futuro, foi um lugar onde eu nasci há 63 anos. Aí com 8 anos de idade eu saí daqui e fui embora. Meu pai tinha um sonho de ir embora para Rondônia, né? Aí levou nós todo mundo embora. Aí um dia eu tenho que voltar lá para conhecer. Em Santa Cruz, era uma vida muito igual de todos os garotos da cidade, né? Sempre feliz, sempre brincando. Meu irmão mais velho, a gente era muito, mas muito unido. Onde a gente ia, eram os dois juntos. Eu e ele eram os mais velhos e elas muito novas, as duas meninas mais velhas. Bom dia. A Santa Cruz fica longe aqui? Não, passa mais um povoado, aí é lá. Bom dia, meu jovem. Isso. Aqui que é a casa da Nália? É. Chama bem aqui. Tá ok. Senta aí. Dona Nália. Bom dia. Bom dia. Como é que tá o senhor? Tudo bem. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Você lembra? Precisa da velha? Você lembra da família Monteiro? Antônio Monteiro? Lembro. Neuza Monteiro? Lembro. Pois é. Eu sou Eliésio Monteiro, filho do Dr. Santelino. É, o senhor é um deles? Sou Eliésio, o mais velho. E esse negócio dessa filmação, o que significa? Não, é que eu tô refazendo a minha história. Eu fui embora daqui muito novo. Saí daqui com, acho que 7 anos de idade. Né? Certo. Então, tive a oportunidade de retornar aqui para refazer os locais onde eu tive. Certo. E a única referência que eu tenho aqui é você. Certo, e tá em casa. Só era a casa deles mesmo aqui. Tinha outras casas mais ali de frente, lá pra baixo. E tinha casa até em cima de um alto que tem lá, na frente de um açudezinho que tem ali. Naquele tempo as terras eram devolutas. Naquela época eles moraram aqui, era devoluto. Em todo lugar a gente podia fazer uma casa. Você chegava, marcava ali. Podia pôr uma roça, era devoluta. Agora, depois que entrou o Sarney no estado do Maranhão, ele saiu vendendo aquelas terras melhor. Hoje ninguém tem mais o direito de tirar um pau num terreno ali, só se pedir o dono, né? Que graças a Deus ele deixa, né? E a questão da imigração do pessoal aqui dentro do Maranhão era a questão do recurso. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, tinha que ficar procurando opções. Justamente. Então chegava muita gente num lugar, era, por exemplo, era Caça e Babaçu. Quando começava a entrar muita gente ali, aí alguma daquelas pessoas já não estava se dava muito bem ali, já partia para outro lugar, e assim foi surgindo as cidadezinhas, que hoje alguma é cidade grande. Né?
tempo antigo que era bom. Mesmo a gente passando por cada necessidade. Hoje tudo é do vende e tudo falta, né? Outra hora, o camarada fazia era dar as coisas. Eu cansei de ver meu pai matando porco e mandar dividir entre os vizinhos. Quando amadurecia legume na roça, mandava a mãe chamar o porco para apanhar feijão, para apanhar arroz, melancia, essas coisas todas. Hoje, se o camarada quiser comer um quiabo, tem que comprar. Passei muita necessidade para criar meus filhos, mas Deus me ajudou que a gente criou um bocado dele. Deus levou um bocado e ainda criei ainda 12. Meu pai de Aliésio era uns povos muito bons. Morou vizinho da gente aí, que era vizinho do meu pai. Eles se davam muito bem, tanto o velho meu pai com o pai dele, como a minha mãe com a mãe dele. E com os meninos tudo nós se dava. Me lembro como hoje. Um velho muito bom, um velho calmo. Um velho era moderno, bem moderno, que o pai dele, um paciente todo. Não sei se ele se lembra, mas eu lembro. O pai dele. Tinha uma Rebequinha que grosava aqui um negócio, aquela tocadinha mesmo das 5 horas da tarde, na hora que ele estava sem fazer nada, ia lá, fazia aquela tocadinha, só as criancinhas que brincavam lá, naquela musiquinha. E a véia também, gente boa. Fez muita falta quando saiu aí de perto da gente, porque ver um vizinho bom sair de perto da gente, Ave Maria. Agora um vizinho ruim, a gente dá graças a Deus quando sai. Que era muito bonito, mas não está mais daquele jeito não. Tá? Era uma coisa muito bonita, era cercado mesmo de Jussara. Aquela você leva assim, aquele espelho d'água, a coisa mais linda do mundo. As mulheradas iam tudo para lá, juntava aquela turma de mulher, cheia de roupa, botava na cabeça e descia aquela turma. Aí a mulher chegava lá e ia fofocar e bater roupa. Era justamente. Muito rico de muitas coisas, de peixe, de todo tipo de legume que dava bastante. Todo tipo de qualidade de peixe você pegava aí, peixe d'água doce, peixe pequeno, né? O lugar que já deu mais que matar no mundo foi aí. Traíra, Cumatá, Piaba, Matruchã. Foi um lugar muito farto. Toda a felicidade do mundo, porque veja só, uma pessoa que a gente se viu quase 50 anos atrás, para hoje se encontrar, para hoje estar conversando de um para o outro, isso é uma coisa muito maravilhosa, é uma coisa muito sadia, muito boa. Eu não lembrava muito da Nália, porque é como se eu tivesse voltado ao seio de uma célula da família também. E a maneira como eu fui recebido aqui por ela, parece que eu saí daqui ontem, fui passear e voltei. E ela ficou feliz de eu ter voltado, né? Eu tinha na minha mente a visão de um lugar decadente, de um lugar esquecido por tudo, por todos. E de repente eu chego e vejo uma coisa resistente. Simplesmente se modificou. Você vê vida, você vê alegria. Ver esse lugar hoje, lembrar as coisas que eu vivi aqui, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma noção do que ia ser o meu futuro. A minha trajetória até sair fora do Maranhão para Rondônia, comparar tudo isso que eu não consegui, não conseguiram também, meus pais não tinham condições de fazer comigo. Então,
Depois de mais de 50 anos, eu voltei nas minhas origens. Eu levo comigo essa experiência e tenho um testemunho verdadeiro da minha presença aqui. Boa sorte aí para vocês tudo, saúde e que torne voltar outra vez. Consegui fazer com minhas filhas aquilo que eu não tive. Com certeza de poder chegar com elas, de falar, de contar a minha história. Quando o homem faz do amor de uma mulher razão da sua vida, de tudo ele é capaz, pra não sofrer jamais a dor da despedida. Passar essa daí na outra. Filha, estamos chegando. É nessa casa rosa aqui, né? Não acreditei. Cadê a minha princesa? Dá licença. Nossa, mas como é que tá linda, minha rainha. Como é que você tá? Eles demoraram? Oh, ai, ai. Oh, meu Deus do céu. Oh, filha, que coisa mais linda. Tá no braço do vovô, meu amor. Tá no braço do meu vovô. Nossa Senhora. Mas é muito fofa. Benza a Deus, benza a Deus. Quanta saudade das gangorras de cipó, quando escondia os chinelos da vovó, da escolinha 9816. Ah, meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Ah, meu Deus, que bom seria ser criança outra vez.